de volta com o nosso Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, agora com as professoras Adelina Azevedo de Química e Márcia Saturnino de Física. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigada. Obrigada. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp, nos números que aparecem aí na sua tela. Enquanto isso, vamos relembrar mais alguns temas das aulas de hoje. Professora Márcia, tudo bem? Tudo bem, Carol. O que foi abordado nas suas aulas? Na nossa aula dessa semana, foi a aula do terceiro ano, a gente abordou sobre carga elétrica. Carga elétrica? Obrigada, professora. E nas suas aulas, professora Adelina, o que foi abordado? Para os alunos do primeiro ano, identificação de materiais e substância, e para os alunos do segundo ano, grandezas químicas. Obrigada, professora. Agora vamos voltar com as nossas perguntas. E a primeira pergunta é para a professora Adelina. Professora, é uma pergunta de uma outra professora do ensino médio. Gostaria que olhasse a questão número 3 da semana 1 do segundo ano. Pelos cálculos que fiz, não tem a resposta correta, ou estou errada? A senhora lembra dessa questão, professora? Eu não estou com a questão inteira. Eu sei que a questão tratava de números de mols da água, do cloro e do gás carbônico. Pedia para converter 90 gramas de água em mol, então a massa da água é 18 gramas. Você divide 90 por 18, vai achar 5 mols de água. Tinha 22 gramas de água, de gás carbônico para converter em mol. Vai dividir 22 por 44, que é a massa molar do gás carbônico, vai achar meio mol. E o cloro era 71 gramas de gás cloro para converter em mol. 71 gramas de substância cloro, dividido pela massa molar do cloro, que é de 35, vai achar 1 mol. Então a ordem correta aí vai ser meio mol gás carbônico, cloro e água. Então, entre as alternativas, se a palavra é respectivamente, então vai ter que achar, tem que vir na ordem gás carbônico, cloro e depois água. Ok, professora. Temos aqui também uma pergunta da nossa participante Alícia. Obrigada mais uma vez, Alícia. Ela é do Instituto de Educação de Minas Gerais, sempre está participando aqui com a gente. E ela pergunta para a professora Adelina: qual é a composição do átomo e como se calcula a sua densidade? Bom, em nível de ensino médio, nós consideramos o átomo como composto pelas partículas prótons e nêutrons no núcleo, e há uma região em torno desse núcleo onde ficam os elétrons, que é denominada de eletrosfera. O que mais que ela perguntou? Como se calcula a sua densidade? A densidade dos átomos, além de estar numerado na tabela periódica, você pode consultar na tabela que ela vai variar numa mesma família, de cima para baixo, porque à medida que vai aumentando o número atômico, vai aumentando as camadas, e das extremidades para a parte central, porque no meio da tabela periódica é onde ficam os metais. Metais são substâncias mais densas. Ok, professora, obrigada. Professora Márcia, uma pergunta do terceiro ano. O que é carga elétrica? Carol, eu gostaria de aproveitar e relembrar rapidinho sobre a fórmula que uma aluna perguntou no Tira Dúvidas da semana passada, e eu vou à lousa rapidinho para mostrar para vocês. Perfeito. Ela perguntou sobre como faz o cálculo de transferências de calor. A quantidade de calor que é transferida de um corpo para outro, você tem como fazer o cálculo. Eu gostaria só de mostrar qual que é a fórmula que a gente utiliza, que ficou faltando eu falar semana passada. Pode ficar à vontade, professora. Obrigada. Então, o calor, que a gente denota como Q, a gente utiliza MC, e faltou falar do ΔT. O Q, que é a quantidade de calor, M é a massa, o C é o calor específico, que ele é um valor específico para cada substância, e faltou falar aqui da variação de temperatura, que é um fator muito importante nas trocas de calor. Tá ok? Então essa daí que é a formulazinha que a gente utiliza
para calcular as trocas de calor. E aí, para falar sobre a carga elétrica, eu vou sentar aqui novamente. Fique à vontade. Obrigada. A carga elétrica, ela é sim uma propriedade intrínseca da matéria. É como a massa. Então, toda matéria ela tem uma carga elétrica. Essa carga elétrica está relacionada às partículas fundamentais do átomo, da matéria. Que o próton é a carga positiva e o elétron é a carga negativa. Então, a carga elétrica é isso aí. Ela está relacionada a uma quantidade de carga que é uma grandeza que ela está relacionada à matéria. Ok, professora. Professora Adelina, a Alicia mandou uma outra pergunta para a senhora. Qual é o resultado da composição iônica do ferro e bromo? E qual a distribuição atômica do ouro? Eu vou ter que ir no quadro. Ah, sim, perfeitamente. Alicia, obrigada. Alicia, mais uma vez. Então, ela pergunta a composição. Qual é o resultado da composição iônica do ferro e do bromo? Bom, o íon ferro, ele vai ter carga 2+, se ele tiver perdido 2 elétrons, ou 3+, se ele tiver perdido 3 elétrons. Isso é o íon ferro. O átomo de ferro é Fe. Aqui a gente tem o átomo. Inclusive, quando a gente fala que a gente tem ferro no sangue, nós não é o metal ferro, é o íon de ferro, né, formando um complexo. Agora, bromo, que ela falou? Isso. Aqui eu tenho o átomo de bromo. E aqui eu tenho o íon bromo. Bromo está na família 17. Eletronegativo recebe um elétron. Agora, quando ela fala da composição iônica, eu entendo que ela esteja talvez falando da substância iônica formada pelo ferro e pelo bromo. Então, uma maneira prática de determinar a fórmula química de uma substância iônica é você fazer o seguinte. Aqui eu tenho o cátion, que nesse caso é o ferro, né? A carga dele, vou usar ele com carga 2+, o Fe, né? Aqui eu tenho o bromo, que a carga dele é 1-. E aí a proporção de elétrons cedidos tem que ser igual à proporção de elétrons recebidos, porque a substância ela é neutra. Portanto, basta inverter. Quando você inverte, sendo que a carga do ânion vira índice do cátion e a carga do cátion vira índice do ânion. Então, você vai ter uma substância cuja fórmula química vai ser FeBr2, que aí vai mostrar a proporção. Um átomo de ferro cedeu 2 elétrons e precisou de 2 átomos de cloro para receberem esses 2 elétrons e a substância ser uma substância neutra. Ela pergunta ainda qual é a distribuição atômica do ouro. Bom, para fazer a distribuição eletrônica do ouro... Atômica. Desculpa. Atômica. Ela quer a distribuição? Ela fala a distribuição atômica do ouro. Deve ser a distribuição eletrônica, né, do ouro. Né? O ouro, ele tem número atômico 79. Você procura na tabela periódica, você vai achar ele com 79. E os elétrons dele, se você consulta a tabela periódica também, as tabelas mais completas, que lá tem o diagrama de Linus Pauling, que não precisa decorar. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai lembrando. Então, a configuração eletrônica do ouro seria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4P6, 4D10, 5P6, 6S2. Aí você vem cá e conta sempre, Alicia. Ó, 2 elétrons, 4 elétrons, 10 elétrons, 12, 20 elétrons. 38 elétrons, 38 elétrons, 40
Peraí. Borrachinha, isso. Aqui, ó, 38 elétrons, 20 elétrons, 38 elétrons, tá? Depois de 38 elétrons, você vem para o 4D10. Aí você vai ter 48 elétrons, 54 elétrons aqui, 56 elétrons. Aí você vem cá para o nível F, que tem 14 elétrons. Aí você vai para 70 elétrons. Aí vai sobrar somente 9 elétrons. O número máximo de elétrons que cabe no subnível D é 10. Mas nesse caso você só tem 9. Aí é importante que, por essa configuração eletrônica, você vai verificar que 9 com mais 2 dá 11, então o ouro ele está na coluna 11 da tabela periódica, no grupo 11. Tá? E se terminou, se os últimos elétrons foram colocados em D, é porque ele é um metal de transição e vai estar entre as famílias 3 a família 13. Muito bem, professora. E a Alicia tem mais uma outra pergunta. Ah, para mim? Para você. Cite 3 elementos químicos mais pesados que o hidrogênio, essenciais para a vida. Bom, aí, Alicia, eu tenho que pensar, quando você fala de vida, você está falando de quê? Porque toda tabela periódica, ela é essencial para o planeta, né? Então, toda a vida do planeta depende de todos os elementos da tabela periódica. Toda e qualquer vida. Agora, se você estiver falando do ser humano, do corpo humano, bom, o hidrogênio ele é um dos elementos menos pesados da tabela. Aí é só você pensar nos metais. No nosso organismo, nós temos os sais minerais no nosso organismo, que são compostos de quê? De metais, que são bem mais pesados. Ok. Professora Adelina, mais uma pergunta. Do segundo ano dessa vez. Qual a relação entre a constante de Avogadro e o mol? Bom, aí fica à vontade se quiser responder, ou no quadro, ou na cadeira, não, fica à vontade. O mol e a constante de Avogadro, a constante de Avogadro é que determina o valor de um mol. Um mol tem 6 vezes 10 a 23, que é o valor da constante de Avogadro. Ok. Então essa é a relação. Ok. Outra pergunta, do primeiro ano. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius e o do rubi é 2054 graus Celsius. Após um incêndio, foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio, professora? Bom, para um aluno de... vou ao quadro para mostrar, pode deixar aqui mesmo. Okay. Olha, para um aluno do ensino médio responder isso aqui, é bom você fazer o seguinte, é só você fazer ponto de fusão do ouro, ponto de fusão do ouro, 1064 graus. 64 graus. E do rubi? 2054. Do rubi, 2054. Ok. Veja bem, se o ouro foi deformado e o rubi ficou intacto, isso implica que a temperatura desse incêndio foi entre essa faixa aqui, ó. Entre 1000, foi maior do que 1064 e menor do que 2054, porque o rubi não... Se o ouro deformou, é porque ele fundiu. E depois ele solidificou de novo quando esfriou. Se o rubi permaneceu intacto, é porque não atingiu essa temperatura para que ele derretesse e depois congelasse, solidificasse novamente. Ok, professora. Obrigada. Professora, ainda tem uma outra pergunta. Qual é a diferença entre a massa molecular e a massa... Professora, uma pergunta do segundo ano. Massa molar, vou também de novo. Massa molar, por exemplo, eu tenho aqui uma molécula de água. Eu tenho aqui uma molécula de água, que é
a fórmula química dela é H2O. Então, se eu quiser saber a massa dessa molécula, eu vou somar a massa de todos os átomos que formam essa molécula. Eu tenho 2 hidrogênio, então 2 vezes 1 vai ser 2. Eu tenho um átomo de oxigênio, a massa do oxigênio na tabela é 16, então 1 vezes 16 está aqui. Quando eu somar, eu vou ter 18 unidades de massa atômica, que é a massa molecular, que é a massa da molécula. Agora, massa molar e massa molecular são, quando eu falo de massa do mol, de molar, eu estou falando da massa de 1 mol de água. Elas são numericamente iguais. É só a forma de expressar que é diferente. Então, aqui eu tenho massa molecular, que é 18 unidades. E a massa molar vai ser 18 gramas por mol. Aqui eu tenho massa molar. Certo? Ok. E mais uma pergunta do primeiro ano. Com base na curva de aquecimento, tente explicar por que em leiteiras com sistema de banho-maria, aquelas que assobiam quando aquecidas, o leite não derrama. Essa aqui, Márcia, pode me ajudar a responder, né, Márcia? Isso. O fato é que para o líquido ferver, é preciso que a parte... Eu tenho uma vasilha do fogo, o foguinho está aqui. Então, aqui tem o líquido. Essa parte de baixo, ela acaba sendo aquecida primeiro, tá? Algumas moléculas passam para o estado gasoso, aqui dentro, na parte inferior do líquido. Para o líquido ferver, é necessário que a pressão interna dessas moléculas se equipare à pressão externa do lugar para a molécula subir e provocar a ebulição do líquido. Essa leiteira que tem o banho-maria, que a gente coloca a água na parte de baixo dela, essa leiteira, o leite não vai ferver. Por que o leite não vai ferver, Márcia? Completa aí. Isso, ele tem uma distribuição de calor homogênea, né? Então, esse calor vai se distribuindo de uma forma igual nesse material e ele vai atingir uma estabilidade, não vai deixar formar essas bolhas. Mesmo que ele aqueça e aumente a temperatura, essas bolhas não vão formar para poder derramar, subir a gordura do leite que fica na superfície e derramar o leite. Perfeito. Os micro-organismos vão ser eliminados da mesma maneira, né, Márcia? Isso é importante. Que se tivesse fervido, porque quando a gente aquece o leite, uma das intenções é matar os micro-organismos, né, patogênicos. O leite vai atingir uma temperatura que elimina esses micro-organismos. Acontece que ele não vai ferver, né? É importante saber que a água no micro-ondas, às vezes, ela está numa temperatura de 100 graus, mas ela não está fervendo, porque o calor foi distribuído de maneira homogênea, de maneira uniforme. Obrigada, professora. Professora Márcia, quais cargas se atraem? Na semana passada, a Débora comentou, né, sobre água e óleo, que são as relações que não se misturam, né? Hoje eu vou falar do dito, né, romantismo lá, dos opostos se atraem. Então, são as cargas opostas que se atraem, positivo e negativo, pelo princípio de atração e repulsão da eletrostática. Então, os opostos se atraem, carga positiva e negativa se atraem. Ok, respondido, obrigada. Professora Adelina, uma pergunta do segundo ano. Gostaria que fosse resolvida a questão. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado em folhas de tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina como C10H14N2, encontre a massa molar de 3,5 mol dessa substância. Considere H igual a 1, N igual a 14 e C igual a 12. Essa questão, eu acho que ela está no PET. Está no PET? Está no PET. Você vai me ajudar a fazer as contas rapidinho aqui, né, Márcia? Vai conferindo as contas para mim. Tá, ok. Então, bom, primeira coisa é calcular a massa molar. Primeira coisa é calcular a massa molar da nicotina. Como que eu calculo a massa molar da nicotina? 10 átomos de carbono vezes a massa molar do carbono, que é 12,
14 átomos de hidrogênio vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, 2 vezes 14, que é a massa molar do nitrogênio. Então, aqui eu vou ter 120 mais 14 mais 28. 12, 3, 4, 6, 162. Confere? Confere. Então, pronto. Aqui eu achei a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol da substância. A questão está querendo saber a massa de 3 mols e meio. Então, pronto. É só você multiplicar 3 vezes, né? 162 mais meio vezes 162. Então, eu vou ter 162 vezes 3,5. Eu vou ter 10, 31, 81, 6, 18 e 3. 0, 7, 16. Tá certo aí, Márcia? Confere pra mim. Tá certo. Uma casa depois da vírgula. É isso mesmo? É 567. 567. Isso. Opa. (567). Isso. Ok, obrigada. Professora Márcia, uma pergunta do 3º ano. As cargas elétricas têm o mesmo valor, tanto positivas quanto negativas? Sim, as cargas elétricas, existe uma quantidade mínima de carga que pode haver numa partícula, que é considerado como carga elementar. A carga elementar, a gente viu na aula que passou hoje, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se é uma carga positiva relacionada a um próton, ela é positiva, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se é a carga de um elétron, ela é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, essa é a quantidade menor de carga que eu poderia ter numa partícula. E aí a gente considera as partículas próton e elétron. Ok, mais uma pergunta, professora Márcia. É uma pergunta do 3º ano. Os pneus do carro, por serem isolantes elétricos, protegem as pessoas que estão dentro? Então, o raio, ele acontece quando há um acúmulo de partículas negativas na nuvem e esse acúmulo ele é tão grande que ele é suficiente para quebrar a rigidez dielétrica do ar. O que é a rigidez dielétrica do ar? O ar ele é um isolante. Ele, por si só, ele não conduz eletricidade. E aí, quando ocorre essa quebra da rigidez, o ar ele é ionizado, então ele conduz a eletricidade. Então, o pneu do carro ele não faz diferença, né, na situação de um raio, porque o ar pode ser conduzido pelo ar. O que faz diferença para proteger as pessoas que estão dentro do veículo é a carcaça do carro toda de metal. O metal ele é um material condutor e aí existe essa característica dos condutores que quando eles acumulam cargas, elas se distribuem todas na superfície do material. Isso é chamado de gaiola de Faraday. A gente viu também na aula, a gaiola de Faraday é exatamente essa propriedade do condutor, de distribuir as cargas na parte externa do material e aí eu protejo todo mundo que está dentro, porque o campo elétrico que existe dentro desse material, dentro dessa estrutura, ele é zero. Isso aí, existem aplicações práticas, né? O carro, por exemplo, ele é seguro por isso, o avião também. E aí uma aplicação prática de proteção no disco rígido, a carcaça do disco rígido, ela é toda de metal para proteger o interior do disco rígido, que é o HD que a gente usa nos computadores. E também o micro-ondas tem toda uma carcaça de proteção que faz uma gaiola de Faraday para que a radiação não saia dali de dentro. Ok, obrigada, professora. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco teremos as professoras de ciências Isabela Moreira e Ludmila Lima. Eu agradeço a presença da professora Márcia, obrigada. Da professora Adelina, obrigada. E você, estudante, participe também. É só ligar no nosso telefone fixo, no nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua ligação. Até o próximo bloco.